uma palavra conhecida para todos. Ele diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha bem o que Deus fez por você. Mesmo que você não tenha hoje, entendeu? A coragem, a hombridade de dizer o seu filho, por amor do próximo, ele deu o filho dele por amor a você. Amém? E vamos descendo. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê deve estar condenado, porquanto não creram no nome do unigênito Filho de Deus. E eu vou dar uma parada no versículo 19, junto com você. Leia aí. Ele diz assim, ó: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observa bem comigo. Jesus veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Eu costumo dizer dentro da igreja que eu costumo fazer a mesma coisa que aconteceria no tribunal de Cristo. Vamos dizer que você está hoje no tribunal de Cristo, diante dele. Não diante do pastor Fabiano, do irmão Fabiano, do amigo Fabiano, mas diante de Deus. Imagina só, Deus olhando para você nesse momento e você tendo que se defender. E ele dizendo para você assim: filho, o que eu faria nesse momento para não colocar você dentro do inferno e colocar você no reino dos céus? Eu só tenho algumas coisas para te dizer, que a maior parte das pessoas diz que o inferno é aqui na terra. Eu já mostrei para muitas pessoas através de manifestações de demônios ou de outras formas que o inferno ele existe e é um dos piores lugares que tem. Entendeu? E eu posso dizer, dentro da terra, porque o inferno é no centro da terra, é um mundo espiritual a qual você não consegue ver e nem tampouco sentir. Mas quando você descobre que ele existe, você passa a pensar naquilo que você está vivendo. E hoje Deus ele te traz uma alusão de uma coisa muito importante para você. Ele diz que a condenação é essa, que você amou mais o mundo do que as obras do Senhor. E eu vou te levar naquilo que você amou mais. E que muitas das vezes hoje faz parte da tua vida, mas você mesmo, por não conseguir tirar e jogar por terra aquilo que você mesmo anda fazendo no oculto, e achando que ninguém está vendo, essa é a condenação que está na sua mão, nessa hora. E imagina Deus dizendo para você, abra aí em Romanos, como muitos não conhecem, Romanos capítulo 1, eu vou passar por ele, porque ele vai mexer com um bocado de gente nesse momento. A partir do versículo 29 em diante. Imagina Deus dizendo para você, a condenação é esta, e que você amou mais as trevas do que a mim, e que hoje você pratica todas essas obras. E ele vai te dizer com certeza aquilo que é. Ele diz assim, a partir do versículo 29, ele diz assim, ó: estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, impieros nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Lê bem devagar o versículo 32, que ele diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente os que fazem. Então, se você hoje pratica esse tipo de coisa, se isso está na sua vida, ou não, ou de repente você não pratica, mas você olha para uma pessoa que faz tudo isso aqui e diz para ela: poxa, gostei daquilo que você fez. Então você está concordando com todos esses erros. Enquanto você concorda com isso tudo, você está dizendo para Deus a si mesmo: Deus, você não presta. Deus, eu não concordo com a sua lei e não quero nem saber.
Aí você vai dizer, não pastor, eu nunca disse isso. Mas você não precisa dizer. Os atos são mais fortes do que as palavras. Porque muitas palavras falam um bocado de coisa, mas os atos dizem sempre ao contrário. No versículo 2, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz assim, ó: o dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então imagina só, tudo aquilo que você faz no oculto, achando que ninguém está vendo, só você e Deus. Ele está simplesmente anotando aquilo tudo para quando você chegar no dia do juízo, ele poder mostrar para você e dizer: filho, eu não pude deixar de observar todas as coisas em oculto que você estava fazendo, todos os palavrões, todas as mentiras, todas as suas iniquidades, e você ainda dizia que era parte do meu povo, você ainda dizia que era um cristão de verdade, você ainda dizia que era um obreiro aprovado, que não tinha do que se envergonhar. Hoje eu posso dizer para você, existe um quadro que está posto atrás de mim, e que muitas das vezes eu uso ele como exemplo, mostrando a primeira parte do quadro, que é aquela lá, onde muitas pessoas que estão dentro da igreja ainda estão na lama, presos, aprisionados. Sabe por quê? Porque ainda não deixaram os seus conceitos e preconceitos, por não querer fazer a vontade de Deus no todo, e simplesmente achando que só porque está dentro da igreja ele vai ser salvo, e achando que sem cumprir todos os mandamentos de Deus e aquilo que Deus tem para poder fazer através de você, e você não faz, muitas das vezes você está dentro da igreja enganando a você mesmo, porque ele vai te julgar, queira você ou não. Eu já expliquei aqui essa semana o seguinte, que mesmo que você não saiba sobre a lei da terra, mas se você simplesmente descumprir qualquer lei, você simplesmente paga por ela. Porque você é levado perante o juiz, e o juiz lá vai ver qual vai ser a sua pena. E muitas das vezes, a primeira ira de Deus e a condenação que ele traz para uma pessoa que não quis a palavra dele, primeira condenação é o inferno. Para aqueles que não quiseram dar ouvido e cumprir aquilo que ele ordenou. A condenação maior dele é essa, é o inferno. A segunda condenação que Deus traz para a face da terra é uma condenação consequencial. O que é uma consequência? Consequência daquilo que já está escrito. Porque ele já botou a grande tribulação estipulada para aqueles que não obedeceram a sua verdade. Então você vai ver um monte de catástrofe, um monte de coisa e uma matança tremenda. Se você já não está vendo na televisão nos dias de hoje. Porque a Bíblia está se cumprindo. Nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, aonde muitos homens, amantes de si mesmo, eles vão fazer tudo aquilo que não presta, e segundo as suas vontades. Quando você liga a televisão de manhã, a maior parte das coisas que você vê é morte. A maior parte. Crime passional, acidente, matança por amor, desgraça. Tudo isso você vê quando você liga o primeiro horário da manhã no jornal. E muitos não estão acordados. Sabe por quê? Porque simplesmente a Bíblia diz que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento de muitas pessoas. Mas você diz assim: ah, pastor, Deus vai ter misericórdia de mim. Eu quero ver essa misericórdia acontecer se você chegar lá em cima da maneira que você está. Eu quero ver essa misericórdia acontecer.